Dois vídeos que, quando colocados de lado a lado, levantam uma pergunta bem desconfortável. O que acontece quando você faz exatamente aquilo que disseram que era o caminho certo e mesmo assim a vida não responde da forma que você esperava? De um lado, uma mulher completamente desesperada dentro do metrô, falando sobre o quanto estudou e o quanto sente que nada disso foi reconhecido. Do outro, uma mulher que mostra 17 diplomas e no final diz que está desempregada. Então, antes de qualquer conclusão, eu quero que você veja o primeiro vídeo comigo. Preste bem atenção não só no que ela diz, mas na intensidade emocional da fala dela. Porque ali não parece ser apenas mais uma reclamação da situação atual do país. Parece alguém que chegou a um limite. Eu odeio esse país! Eu odeio viver! Eu quero morrer! Eu quero morrer! Eu tô cansado da vida, eu tô cansado desse lugar! Transferência para a linha 4 amarela. Transfer to the eu passei muito da minha vida na universidade, fazendo iniciação científica, fazendo pesquisa, publicando artigo até fora do Brasil, para ver a escala de shopping, não desmerecendo, eu não estou desmerecendo trabalhar no país, não, é porque eu não estudei para isso, eu não estudei para isso. Basta um dia ruim para reduzir o homem mais são do mundo à loucura. Essa é uma frase célebre do Coringa. Ela sugere que a sanidade é algo frágil e que apenas um evento traumático pode destruir a ordem da vida de alguém. Mas no caso dessa mulher, parece ser outra coisa. Aquilo provavelmente é acúmulo. Imagine só, anos de expectativa, anos de esforço, anos acreditando em um determinado caminho, até que em algum momento a realidade começa a bater de frente com aquilo que você imaginava. E isso reflete diretamente algo que quase toda a nossa geração recebeu como orientação básica desde cedo. A ideia de que estudar é o único caminho possível para construir uma vida estável. Nossos pais repetiram isso, professores repetiram isso, a própria cultura reforçou isso durante décadas. E por muito tempo na história da nossa sociedade, isso, sem nenhuma dúvida, realmente funcionou. Mas diante disso, nos vem uma pergunta importante. O mundo continua funcionando exatamente com essa mesma lógica nos dias de hoje? Porque existe uma óbvia mudança acontecendo. Hoje, existem muito mais pessoas com ensino superior do que existiram algumas décadas atrás. O número de diplomas aumentou muito. Em consequência, vários mercados de trabalho ficaram saturados e mais competitivos. Então começou a surgir um fenômeno curioso. Pessoas cada vez mais qualificadas disputando oportunidades cada vez mais limitadas. E hoje, alguém que seguiu exatamente o roteiro que disseram que era o correto, estudar, se dedicar, investir em anos de formação, não encontra o retorno esperado. E aí surge essa sensação difícil de lidar, uma sensação de quebra de expectativa, quase como se alguém tivesse mudado as regras do jogo durante a nossa preparação. Mas antes de continuar, vamos observar alguns detalhes específicos do que ela fala. Ela menciona que fez iniciação científica, ela fala que chegou a estudar fora do país, ou seja, não é alguém dizendo que tentou pouco, é alguém dizendo exatamente o contrário. Ela investiu muito, ela não fez corpo mole. Agora preste atenção nesse trecho. Eu não estou desmerecendo trabalhar no país, não. É porque eu não estudei para isso. Eu não estudei para isso. Nesse momento específico, o que você acha que está pesando mais? É apenas a questão do dinheiro ou a sensação de que todo aquele esforço não se transformou na vida que ela imaginava? Porque existe uma diferença gritante entre frustração financeira e frustração de identidade. Quando alguém faz um investimento de estudar por muitos anos, aquilo deixa de ser apenas uma atividade, aquilo vira parte da identidade da pessoa. Basta você lembrar daqueles caras que ficam aficionados em estudar para concursos públicos. Alguns deles se identificam como concurseiros loucos, porque isso meio que é o que eles fazem, o que eles são por boa parte do tempo. Então, quando o mundo não responde da forma esperada depois de tanto investimento, o sentimento não é apenas não deu certo. Às vezes parece mais com então para que a minha vida serviu? Agora, guarde essa pergunta por um momento, porque logo depois de ver esse vídeo, nos deparamos com outro que cria um contraste interessante. Uma mulher mostrando vários diplomas, um atrás do outro. Ela vai passando os certificados na câmera até que chega em um número que chama bastante atenção. 17 diplomas. E aí no final ela revela uma informação que muda completamente a forma como a gente olha para aquilo. E alguém mentiu pra mim que era só estudar, que a gente melhoraria de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hoje tá fazendo 43 graus de temperatura e eu tô passando muito mal.
de enjoo, de dor de cabeça, falta de ar por conta do calor. Eu tenho 17 certificados e nenhum deles me ajudaram a melhorar de vida. Não acreditem nessa fake news de que é só estudar que melhora de vida. Tem muito mendigo formado e muito empresário que não tem nem a 5ª série. Agora uma questão inevitável aparece. Como alguém pode ter 17 diplomas e ainda assim não estar empregado? Essa pergunta incomoda porque ela mexe diretamente com a ideia que estávamos discutindo. A ideia de que quanto mais você estuda, maiores são as suas chances de sucesso. Mas talvez, e provavelmente, o ponto aqui seja mais complexo do que isso. E você vai entender o meu ponto. Porque existe uma diferença grande entre duas coisas que, nesse caso, parece que foram confundidas. Estudar e acumular diplomas. Formação é fundamental, se não for acadêmica, que seja pelo menos pela prática. Ok, a gente está de acordo com isso. Conhecimento abre possibilidades, desenvolve pensamento crítico e amplia repertório. Mas o mercado de trabalho raramente funciona apenas com a lógica da quantidade de certificados. Principalmente nos dias atuais, a lógica dele é que tipo de valor você consegue gerar dentro de um determinado contexto. É a partir daí que começam a aparecer alguns desalinhamentos. Uma pessoa pode ter muitas formações, mas em áreas em que o mercado naquele momento não está precisando. Pode ter muito conhecimento, mas pouca network. Pode ter muitos certificados, mas pouca visibilidade sobre aquilo que sabe fazer. E existe até um fenômeno psicológico maldito que às vezes acontece nesses casos. Estudar também pode se tornar uma forma de prolongar uma sensação de progresso. Uma sensação de que você não está parado, que você está fazendo alguma coisa. Enquanto a pessoa está fazendo cursos, especializações, formações, existe essa visão de que ela continua avançando, continua construindo algo, mas em um determinado momento da vida, a realidade brutal aparece. O momento em que você tem que pegar toda essa preparação e transformar em atuação prática no mundo real. É aí que muita gente percebe que o jogo envolve muito mais variáveis do que apenas o esforço acadêmico. Envolve estratégia, posicionamento e timing. E também o famoso QI brasileiro, né? O quem indica. Tudo isso não significa que estudar não vale a pena, mas com certeza significa que apenas estudar já não garante aquilo que antes parecia garantir. Quando a gente coloca esses dois vídeos lado a lado, aparece um retrato interessante do nosso tempo, o nosso zeitgeist. De um lado, alguém que seguiu o roteiro tradicional e sente que o esforço não foi reconhecido. Do outro, alguém que levou esse roteiro ao extremo, acumulando diplomas, e mesmo assim não encontrou o que queria. Diante disso tudo, uma coisa a gente pode tirar. Não é apenas o quanto de esforço que importa, mas sim em que direção e como exatamente estamos colocando todo esse esforço.